Saúde, o nosso assunto é a dengue. Só este ano o Espírito Santo registrou mais de 109 mil casos confirmados da doença. É quase o número do ano passado inteiro. Nesse momento a contaminação até diminuiu, mas os cuidados precisam continuar. Eu converso agora com o subsecretário de Vigilância em Saúde da SESA, Orley Cardoso. Muito bem-vindo, Orley. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio. Bom dia, tudo bem, Andressa? Vamos lá, Orley. Não dá para se despreocupar, né? Não dá, né? Realmente o Espírito Santo, como você colocou, nós vivenciamos nesses praticamente em 5, 6 meses, né, do ano de 2024, quase a metade do número de casos inteiro de 2023. Então, a diferença desse ano é que nós tivemos o maior número de casos, se formos pegar em termos de notificação, nós temos aí mais de 210 mil pessoas que foram notificadas e 39 pessoas morreram. Então, ano passado foram 100 óbitos o ano todo. Esse ano, que nós tratamos de letalidade, pessoas que pegaram a doença, se agravaram e foram a óbito, está um pouco menor. Nós estamos aí dentro das taxas que são consideradas aí aceitáveis pelo Ministério da Saúde, mas a grande preocupação nossa é que o que a gente tem visto aí nos anos anteriores é que quando você tem um número de casos muito alto, principalmente que foi agora no primeiro semestre, a tendência é que nós tenhamos queda no restante do ano e até no ano seguinte, o que não está acontecendo muito, né? Hoje o Espírito Santo registra mais de 2.800 casos ainda por semana. 2.800 casos por semana? Por semana. Então, a gente olha um cenário que ele já foi muito pior, nós chegamos a notificar 16 mil casos, por isso que a gente olha esse como um número mais baixo. Mas o que preocupa a Secretaria Estadual e o governo, junto com os municípios, é que nós temos uma infestação vetorial muito grande. O que é essa infestação? A quantidade de mosquitos circulando, ela é muito grande. E a ameaça do sorotipo 3 e o sorotipo 4, como nós temos isso circulando em outros estados, se nós não tivéssemos isso, provavelmente o comportamento seria diferente, porque você teria uma população que já adquiriu o vírus ou sorotipo 1 ou 2 e praticamente não pegaria mais. Então, essa é uma questão que preocupa, já que a gente, daí a pouco, começa os períodos de chuvas, né, de verão, e isso traz um atrativo também para o vetor. É verdade, né? E a vacinação, como é que está? As pessoas estão aderindo? A vacina, ela continua ainda de uma forma lenta, né? Ainda está um público limitado de 10 aos 14 e aí o Ministério às vezes se estende até os 16 anos, mas a demanda ainda está baixa, né? Para esse público aí que tem vacina. A gente vem sempre reforçando aí junto à população capixaba a importância dessa vacina, uma vez que ela precisa ter aí as suas doses concluídas. Quem já fez a primeira dose, o esquema completo é com 2 doses, precisa retornar. Quem já deu 3 meses de intervalo para completar o esquema. E aquelas outras pessoas, na medida que o Ministério da Saúde for flexibilizando, a gente também vai informando para ampliar o público. Então é importante, quem já fez a primeira dose, retornar para completar o esquema. Já que a gente está falando do mosquito Aedes aegypti, né? Como é que estão as outras doenças transmitidas por eles também, né? Por esse mosquito também, que é a chikungunya e a Zika. Então, em relação à dengue, né, aquela arbovirose, a gente está sempre ampliando o leque, infelizmente. A gente tem dengue, zika, chikungunya, febre amarela, febre do Nilo. Tem uma ameaça agora que é o oropox, que é uma outra doença. Mas em relação ao Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika, nós temos uma preocupação também que monitora um pouco mais forte em relação à zika, que nós comparando o ano anterior até os anos anteriores, se for ampliar um pouco mais a série histórica, está um número de casos maior. E a gente sabe que a chikungunya ela tem uma consequência maior, porque a dengue normalmente com 7 dias você se cura, a chikungunya ela fica mais arrastada, então a gente está vendo isso também crescer. Tem relatos de pessoas que ficam com meses, ficam meses, anos, com dores, pessoas com 6 meses com dor, aí tem muitas dificuldades. A zika ela tem se demonstrado um comportamento diferente quando comparamos dengue e chikungunya. Nós não temos um crescimento muito grande, mas temos aí 388 gestantes que foram infectadas com o vírus da Zika, né? Ainda bem que nós não tivemos a microcefalia, então essas pessoas tiveram seus bebês, mas a gente tem uma preocupação, né? Então todas as doenças que são transmitidas, esse vírus aí pelo Aedes, se nós fizermos o controle do Aedes, não vou falar nem
a questão de acabar, mas o controle a gente elimina, né, grande parte aí desses casos, tanto de dengue, de zika e de chikungunya. É muito complicado, né? Porque são muitas doenças. E como é que está em relação à Oropost? Então, a Oropost, ela foi identificada no Espírito Santo, uma doença nova aí, no início de março, praticamente, deste ano. E hoje nós temos 395 casos já confirmados, nem é notificados, são casos confirmados. Última semana, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica que preocupa, né? São casos que foram avaliados de pessoas que tiveram microcefalia, né? De crianças com microcefalia, e está avaliando a relação disso com o vírus Oropost. E uma outra questão que o Instituto Evandro Chagas está fazendo é que um feto, né, de 30 semanas que é um óbito confirmado, sim, e está sendo investigado, sendo aprofundado, porque encontrou o material genético do vírus na placenta, né, no pulmão, nos rins, e agora vai fazendo essa relação para ver se ele foi a óbito pelo vírus Oropost. Porque até então, a história do Oropost no Brasil é praticamente aí nos anos 60. E nós não tinha na literatura, nem no registro do Ministério, nenhum óbito confirmado. Então, a gente agora tem essa evidência, né? Uma evidência bastante forte que está sendo trabalhada. Então, o Espírito Santo hoje monitora até com maior cautela a gestante. Hoje nós temos 4 gestantes que são monitoradas, até para a gente ver como é que está o comportamento, né, em relação a essas gestantes. Uma já teve bebê, mas não teve comprometimento, né, que é a microcefalia, né, tem um problema aí no feto, mas a gente segue monitorando porque também é uma preocupação que se soma, diferente para o nosso público aí que está acompanhando a entrevista, é que a Oropost, o vírus, a febre Oropost, ela é transmitida por um outro vetor, sim, que é o maruim, que ele tem muito na zona rural e tem também na zona urbana, principalmente nas áreas de mangue, né? É um mosquito muito versátil, né? Que ele está aí praticamente em todos os lugares. Antigamente, as pessoas falam, mas sempre teve, exatamente, mas não tinha um mosquito infectado. Agora nós temos o vírus circulando, que traz aí essa preocupação e a necessidade de nós adotarmos algumas medidas. Só para a gente encerrar, quais são as medidas que ajudam a combate, né, todas essas doenças que a gente citou? Então, rapidamente, a dengue nós já sabemos que é evitar locais de proliferação do Aedes aegypti. Ele tem se mostrado cada vez mais versátil, se reinventando. A gente vê nos apartamentos. Antigamente era no primeiro andar, 15 metros. Hoje ele está no 8º, no 9º andar. Então, é eliminar condições que favoreçam a proliferação. Em relação ao maruim, que é um outro vetor que se desenvolve em matéria orgânica que não necessita da água, é preciso, principalmente gestante, usar o repelente, né, que ele não vai matar, mas vai repelir o vetor, é importante lembrar disso, e se proteger com roupas de manga comprida, né, telar janelas e evitar matéria orgânica no entorno de casa, quem mora no interior, né, no sítio, que é os locais que ele se desenvolve. Tá ótimo. Muito obrigada, Orley, mais uma vez. Obrigada. À disposição aqui.